bem, boa noite a todos. Boa noite. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, pela recepção com tanto carinho, tanto amor. E então, que Jesus possa nos iluminar nesses momentos de reflexão, que possamos receber aí as inspirações, né, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E na noite de hoje, eu preparei um estudo refletindo um pouco sobre a temática de dádivas e de gratidão em nossas vidas. Uma mensagem, uma proposição positiva, para que a gente possa trazer aqui algumas reflexões sobre o que podemos fazer para cultivar o sentimento de gratidão no nosso dia a dia, para que a gente possa ressignificar as nossas experiências, ainda que dolorosas, ver sobre um outro prisma, para reconhecer a importância dessas experiências, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, fazendo que elas sejam, então, dignas de gratidão a Deus e tornar, então, a nossa encarnação aqui, a nossa experiência reencarnacional aqui, mais alegre, mais plena, propiciando assim um campo de aprendizado, uma oportunidade de aprendizado mais leve para todos nós, mais rica, mais consciente. Então essa acho que é a principal intenção aqui desse estudo de hoje, são reflexões breves e que eu tomei uma referência para a gente conversar, um contexto para a gente conversar, de uma obra que não vem exatamente do Espiritismo, que é a história de um monge budista sueco, o nome dele é até difícil de pronunciar, é Bjorn Natthiko Lindeblad, e ele escreve uma obra chamada Eu Posso Estar Errado e Outras Lições de Vida de um Monge Budista. Então eu tomo essas reflexões que esse monge, na verdade ex-monge, que já não está entre nós aqui encarnado, ele já desencarnou, e faço a relação com o que nós temos da nossa doutrina tão consoladora. E aí eu faço um breve parêntese aqui, só para destacar que a doutrina espírita, ela, na sua essência, ela reconhece que outras filosofias, outras linhas de pensamento têm a sua validade, já que se levam ao caminho do crescimento moral, se levam ao caminho do aprimoramento, elas são válidas, são importantes e, portanto, a gente não tem essa característica de excluir outras formas de pensar, outras linhas de pensamento. E no caso aqui, com base numa filosofia budista, do autor, ele traz uma série de lições que, na minha leitura, à luz da doutrina espírita, que é a filosofia que nós professamos, a religião que temos aqui, filosofia, ciência, religião, que temos como a nossa orientação, à luz da doutrina, eles fazem todo sentido, essas lições, essas reflexões da vida do Bjorn. Só para contextualizar, o Bjorn, ele é sueco, nasceu na Suécia, em 1961 e faleceu em 2022 com uma doença, a esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Mas ele deixa essa obra com muitas reflexões aí interessantes, que ele foi escrevendo e relatando ao longo da sua vivência. Ele traz aí a sua história de vida. Ele era um jovem muito inteligente, que tinha uma carreira de executivo de muito sucesso, só que em um dado momento da vida dele, ele começa a se sentir desconfortável e resolve, então, mudar radicalmente de vida. E ele vai para a Tailândia e se torna um monge das florestas na Tailândia. E dali ele vai trazendo toda a experiência dele, a vivência dele, renunciando aí, as questões de conforto material, financeiro, e aí vai trazendo todas as lições dele. E aí eu tirei aqui desse livro algumas reflexões que ele vai
desenvolvendo para que a gente possa ver como que a gente traz para a nossa vida, ver que é um exemplo, no caso dele, é um exemplo de vida, uma referência real e próxima da nossa realidade, né? Ele faleceu não tem 2 anos, e que veja que é uma inspiração, que sirva como uma inspiração para nós, dessa forma dele de ver as questões e de refletir sobre elas, né? Então, vamos começar justamente nesse intuito de mostrar, né, como que podemos fazer da nossa existência algo mais leve através do sentimento da gratidão, do reconhecimento, né, da beleza e das coisas boas que podemos ter nas vivências, ainda que mais difíceis, ainda que mais dolorosas, como a gente vai ver aqui. Então, a primeira reflexão que eu trago, né, que o Bjorn trouxe nesse livro, é sobre o pensar e o sentir que temos que ter com consciência de que nós somos falíveis. O nome do livro já diz, né? Eu posso estar errado. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero trazer é que nem sempre, a gente tem que estar ciente de que nem sempre nós estamos totalmente certos nas nossas avaliações sobre os acontecimentos da vida, dos nossos pensamentos que a gente muitas vezes alimenta e os sentimentos que vêm com eles. Então, por vezes, vale a pena a gente perguntar: eu estou pensando isso, mas será que é isso mesmo? E aí eu trago um conto que ele cita no livro, né, um conto antigo chinês, do fazendeiro sábio e dos vizinhos intrometidos. Era uma vez um fazendeiro chinês que tinha uma fazenda, né, tinha muitos cavalos, e um dia um dos seus cavalos pulou pela cerca e fugiu. Então os seus vizinhos vieram para falar com ele, né, e comentaram: nossa, que azar, seu cavalo fugiu. E aí o fazendeiro virou para os vizinhos e respondeu: é azar? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí seguindo, né, nos dias ali, o cavalo que fugiu, de repente, volta. Mas não volta sozinho, volta com outros 7 cavalos, vários cavalos, junto com ele, selvagens. E aí os vizinhos intrometidos chegam para ele e falam: olha, que coisa boa, hein? Que sorte! E o fazendeiro responde: pode ser que sim, pode ser que não. Aí, seguindo mais um pouco tempo, o filho do fazendeiro, ao tentar domar um dos cavalos selvagens, ele acaba levando um tombo e quebra a perna. E aí os vizinhos vêm e falam: ah, que pena, olha que coisa ruim, né, que aconteceu, seu filho quebrou a perna. E o fazendeiro responde: pode ser que sim, pode ser que não. E aí não é que no dia seguinte ao filho quebrando a perna, os oficiais do exército que estavam na região recrutando jovens para ir para a guerra chegam na fazenda, né, e veem que o filho dele estava com a perna quebrada e não levam o filho dele para a guerra. E aí os vizinhos vêm, né, falar com o fazendeiro e falam sobre como aquilo era bom, né, que coisa boa. E o fazendeiro, mais uma vez: pode ser que sim, pode ser que não. E assim segue, né, essa história, ela traz pra gente essa reflexão, né, muito sábia do fazendeiro, que ele não classifica os acontecimentos em si mesmo como bons ou ruins. Afinal de contas, realmente, né, se a gente parar para pensar, quantas situações nas nossas vidas a gente às vezes avalia como algo negativo e depois, mais à frente, né, o que se sucede dali é algo extremamente positivo. Então, a lição desse ponto, né, é, em primeiro lugar, a questão da consciência que se tem de que a gente não sabe tudo. De que a gente não pode ter essa visão, esse pensamento rígido de achar que
que aquilo que a gente acredita, que às vezes até nossos anseios, as nossas expectativas vão realmente se confirmar. As nossas avaliações, elas podem estar equivocadas e a gente pode ser surpreendido, pelos acontecimentos. Então, quantas vezes a gente nos coloca em situações ali, nutrindo sentimentos e pensamentos de ansiedade, de angústia, de aflição, diante de cenários que a gente antecipa, que a gente nem sabe exatamente, se vão acontecer dessa forma. A gente tem essa tendência de acreditar demais nos nossos pensamentos, e que vão acarretar sentimentos de medo, de ansiedade, de raiva, de censura, de autojulgamento, desânimo, diante de situações que nem sequer ocorreram ainda. E assim a gente sofre, A gente sofre, às vezes, desnecessariamente, a gente sofre por antecipação. Mas será que a gente pode, então, pensar num outro padrão? Se a gente pode, de repente, nos policiar, nos perceber para evitar esse tipo de tendência? Afinal de contas, trazendo aqui as lições da nossa doutrina, nós sabemos, em primeiro lugar, que essas vicissitudes, esses acontecimentos que a gente vai passar, eles não são fruto do acaso. Eles não são fruto do acaso, não é questão de azar ou de sorte. O Livro dos Espíritos traz pra gente, tantos esclarecimentos sobre essas questões, questões 851 e seguintes, ele fala muito das fatalidades, das questões, que vão acontecendo, das situações por que passamos, e da necessidade dessas situações, do nosso planejamento até reencarnacional, que temos determinadas situações pelas quais vamos ter que passar. Então, isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de mudar essa forma de ver as situações, porque nós passamos a entender que tudo há de ter um propósito, Tudo há de ter um porquê, como sabemos, que estamos sob a lei de causa e efeito e que, de fato, se vamos passar por alguma dificuldade, por alguma aflição, é porque temos um motivo para passar por aquela aflição, fruto, de alguma dívida que contraímos ali, com as leis divinas, de alguma falha que cometemos no passado, mas também que temos um objetivo, que nosso objetivo é crescer espiritualmente, é evoluir e que, portanto, quando passamos por uma determinada situação difícil, é porque ela tem esse objetivo de nos proporcionar um crescimento, ao fim, de forma mais ampla, sempre o nosso crescimento moral. Então, é mais um fator que nos conduz à reflexão, que esses acontecimentos que são muitas vezes interpretados, como ruins, como infortúnios, eles, na verdade, podem ser interpretados como verdadeiras dádivas em nossas vidas. É difícil, a dor ela pode surgir sim, vai vir, situações dolorosas elas vão acontecer, a gente vai passar pelo sofrimento, mas se nós tivermos um pouco mais de capacidade de refletir com sabedoria e com maturidade, vamos extrair lições dessas situações e vamos ver que no final elas contribuíram para o nosso crescimento. Além disso, eu também extraio dessa situação, desse exemplo, a questão do fortalecimento da nossa fé. Afinal de contas, na medida em que a gente luta contra essas nossas tendências a nutrir ansiedades, sofrimentos antecipados, e deposita nossa confiança em Deus,
confiando que aquela situação, ela vai ter a melhor resolução e a resolução mais adequada conforme a nossa necessidade de crescimento, necessidade, né, de aprendizado, a gente está confiando em Deus, a gente está fortalecendo a nossa fé em que Deus vai cuidar de proporcionar para nós o melhor, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa necessidade. Bom, o segundo ponto aqui, né, que eu trouxe, identifiquei nas lições ali do nosso autor, é a questão de aprendermos a receber milagres da vida. O autor, né, num dado momento, ele cita uma amiga dele, né, ele fala que uma amiga dele, que era monja também, ela sempre dizia para ele assim: Natico, não se esqueça de abrir espaço para milagres. E eu achei muito bonita essa citação, porque ele reflete que muitas vezes nós, na nossa vida, nas turbulências da nossa vida, nos colocamos de forma tão fechada nas preocupações, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que resolver, né, naquela pressão que a gente fica nos estresses, né, de resolver as nossas questões, de enfrentar os nossos desafios, que a gente se fecha mentalmente, que a gente não abre oportunidades para enxergar pequenos milagres que acontecem ao nosso redor. E então ele recebe esse insight dessa amiga dele, né, que fala justamente, né, que a gente precisa se permitir receber esses pequenos milagres na nossa existência, na nossa vivência diária. E como que a gente faz esses pequenos milagres no sentido figurado, claro, né? Que a gente sabe que na nossa concepção espírita a gente não fala de milagre, né? A gente sabe que tudo é dentro das leis da natureza, né? Que tudo ocorre conforme as leis de Deus. Mas quando ela se refere a milagres, refere justamente às belezas e até mesmo às nossas percepções que ficam mais ampliadas. A gente consegue acessar uma inteligência diferente, que é a nossa intuição, quando a gente se permite parar um pouco, né? Fazer com que o ritmo das coisas se diminua um pouco e tenhamos os momentos de quietude, de meditação, até mesmo da oração, né? O uso da oração como uma ferramenta, um instrumento importante para a gente se conectar com Deus, né? E nos permitir ampliar nossa visão da vida. Ele fala, né? Tem um professor dele que trouxe para ele uma lição, né? Uma frase que ele fala assim: você vai saber o que precisa saber quando precisar saber, mas isso uma vez você acessando, se permitindo acessar a sua inteligência do momento, né? A sua intuição. E essa atitude receptiva dos milagres, né? Essa percepção que a gente pode aprimorar na vida, enxergando, né, um pequeno gesto de alguém que faz o bem ao outro, um olhar, né, a beleza da natureza, um momento que a gente para para contemplar e agradecer a Deus, né, por estarmos vivos, por termos saúde, por podermos viver num lugar tão belo, né, que nos proporciona tanta qualidade de vida. Isso tudo é uma atitude receptiva que vem também acompanhada do sentimento de humildade também, né, de reconhecimento ali de que não precisamos ter o controle de tudo o tempo inteiro, não precisamos ficar nessa correria louca o tempo inteiro. A gente pode permitir que as coisas aconteçam, né, de uma forma mais espontânea. Isso confere leveza para a nossa existência. E isso, essa atitude, né, de receber os pequenos milagres, ela vai fazer com que nós, muitas vezes, nos surpreendamos. Porque a providência divina, ela às vezes nos surpreende.
né? Deus às vezes nos confere coisas que a gente nunca nem imaginava quando a gente se permite receber. E aí eu falo, né, do trecho do Evangelho de Mateus, na lição de Jesus, né, quando ele fala lá em Mateus capítulo 6, versículos 19, 21, 25 a 34, em que ele faz referência aos pássaros do céu, né, que Deus alimenta sem que eles precisem semear, né, colher, aos lírios do campo, né, que são vestidos de forma tão bela, mais do que as vestes do rei, né, por Deus, sem que precisem trabalhar ou fiar. Ou seja, nos dá a noção de que, primeiro, a gente deve fazer aquilo que nos cabe dentro daquele dia, né? Que ele fala assim, que as nossas necessidades, né? Que a cada dia vai ter o seu cuidado, né? Cada dia cabe o seu cuidado, quando ele fala, né? Então, que nós não fiquemos tão ansiosos em correr atrás de tudo o tempo inteiro, de dar conta. Não, façamos o necessário para esse dia. Vivamos o presente, o agora, tá? De forma consciente. E hoje as nossas necessidades serão supridas por Deus. Então, acho que a ideia geral, né, dessa abertura para os pequenos milagres, ela justamente se dá com a gente cuidando do nosso momento presente, mas com consciência e estando abertos a perceber, de fato, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, que se a gente fica muito dentro da nossa própria mente, né, naquele turbilhão, a gente passa batido, né? E um outro trecho aqui, que ele fala também, uma frase milenar que ele traz, né, para refletir também, para que possamos refletir, é relacionada ao nosso orgulho. Ele fala assim, o conhecimento se orgulha de tudo que sabe. A sabedoria é humilde diante de tudo que não sabe. Olha que interessante, o conhecimento se orgulha de tudo que sabe e a sabedoria é humilde diante de tudo que não sabe. Ter sabedoria na vida, portanto, é reconhecer que não sabemos tudo. É reconhecer com humildade que não vamos ter o domínio e o controle de tudo o tempo inteiro. Já o conhecimento, né, que se orgulha de que tudo sabe, ora, sabemos, né, que a atitude de orgulho, o orgulho ele é um grande obstáculo ao nosso progresso. Como diz lá o Livro dos Espíritos, né, na questão 785, em que é perguntado, né, sobre os obstáculos à questão do progresso, e os Espíritos respondem, né, que o orgulho ele é um obstáculo, um dos piores obstáculos ao nosso progresso, porque ele faz com que nós tenhamos uma visão ilusória da nossa verdadeira capacidade, né? Que a gente seja presunçoso, né? Nos sentindo mais do que nós verdadeiramente somos. Então, o orgulho, né? O sentimento de orgulho, na medida em que a gente acha que conhece tudo, né? Ele impede que nós tenhamos essa vontade de crescer, essa humildade de reconhecer que somos limitados, né? Nutrir esse orgulho quanto ao que já sabemos, então, é uma atitude equivocada que vai nos trazer justamente essa sensação de prepotência, nos dando essa falsa sensação de que a gente não precisa mais buscar mais conhecimento. E na condição de espíritos imortais que somos, né, nessa trajetória evolutiva, é justamente o sentido contrário que vai acontecer na medida que nós vamos evoluindo. Quanto mais a gente vai se encaminhando, né, para a caminho da perfeição, o que vai acontecendo? A gente vai se tornando cada vez mais humilde em reconhecer que somos pequenos diante, né, da grandiosidade
de Deus, né? Quanto mais nos aprimoramos moralmente, mais a gente vai tendo um sentimento de humildade e nos despojando então desse orgulho, do egoísmo também, né? Desses vícios relacionados ao nosso ego. Então essa lição também muito interessante, né? Relacionada à questão da humildade e dentro do contexto, né? De que com uma atitude de mais humildade, com uma busca de abrir mão de um querer controlar o tempo inteiro, quando a gente abre um pouquinho, a gente possibilita que Deus faça os seus milagres, né? Que a gente perceba os milagres que Deus está fazendo, né? Que a gente perceba as coisas boas ao nosso redor e o quanto somos recebedores dessas dádivas. Uma terceira reflexão é a respeito de enxergar a dádiva divina em todos os momentos, ainda que sejam momentos penosos, ainda que sejam momentos de dor e de sofrimento. Isso também, né, no livro do Bjorn, ele exemplifica de uma forma muito bela e muito profunda, destacando a importância da gratidão, do sentimento de gratidão, principalmente na situação dele, né, na vivência dele, porque ele passa por uma enfermidade muito grave, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma enfermidade degenerativa, que traz muito sofrimento. E ainda assim, ainda sabendo do diagnóstico da doença, né, até no dia que ele tem esse diagnóstico confirmado, ele cai em prantos, ele chora muito, mas chega um momento em que ele se alivia e ele passa a reconhecer como um motivo de gratidão por tudo que ele já poderia ter, que já havia vivido até então, todas as experiências que ele tinha tido. Ele passa a ter um sentimento de gratidão a Deus, porque ele pôde viver tudo até, né, chegar no momento de saber que estava ali passando por aquela doença, né? Então, de forma muito comovente também, ele escreve, né, uma espécie de oração de agradecimento ao seu corpo. Eu trago aqui uns trechinhos, né, em que ele agradece pelo seu próprio corpo. Ele, obrigado, corpo, por se esforçar o tempo todo, todos os dias. Você está travando uma batalha árdua agora. Eu estou vendo. Mesmo assim, você ainda faz tudo que pode por mim. E aí ele segue, né, mais longa, mas tem um momento que ele fala: você é o meu herói. Ele reconhece o corpo dele como um herói. E depois, no final, ele fala: quando chegar a hora, vou fazer tudo ao meu alcance para me render e ser grato. Descansar na confiança e na aceitação. E me contentar com a vida incrível que tivemos. E sussurrar para você com voz firme e destemida: seja feita a sua vontade, não a minha. Olha que belo, né, esse testemunho que o Bjorn dá em relação ao sentimento de gratidão por aquele corpo que foi dado a ele naquela encarnação, né, que está passando por tantas lutas, aquele organismo, né, passando por tantas lutas diante da doença, e ele reconhece como um herói, né? Veja como a gente às vezes se queixa de coisas tão banais na nossa vida, e como a gente tem, né, a saúde ali, a gente tem a dádiva da vida, a capacidade de viver, de fazer, né, a saúde para fazer as coisas da nossa vida. E veja, né, alguém com uma enfermidade muito grave reconhece de uma forma tão sincera, né, essa dádiva, e tem uma gratidão tão grande pelo seu corpo. Veja como isso mexe com a gente, né? Como a gente tem que, de fato, agradecer todo dia por termos o nosso corpo, seja em que condição for,
É nesse corpo que a gente está aqui presente, que a gente está aqui podendo passar por essa experiência encarnatória, passar por todos os aprendizados. Como é importante a gente ter gratidão com o nosso corpo, não é? Então, essa manifestação é justamente um exemplo do cultivo do sentimento de gratidão de uma forma muito madura. Uma forma muito madura. Quantos, diante de uma doença tão grave, não poderiam estar numa atitude de revolta, de não aceitação, de desânimo, de derrota, de entrega? Mas não, né? O exemplo aqui justamente mostra que ele iria lutar até o final, com ânimo, com aceitação, com a resignação, sim, diante daquilo que não está no controle, né? Na medida em que a doença vai avançando, vai ficando mais difícil, mas mesmo assim ele não desiste e ele permanece grato por tudo que ele está passando, né? Então, ainda que haja dor, a nossa atitude diante da dor, como que pode ser, né? A gente tem escolha de agir diante da dor com sofrimento puro, lamentação, desânimo, ou com esperança, gratidão, né? De uma forma bem mais madura, bem mais consciente. Mais uma lição aqui do Bjorn é em relação a viver em acordo com a verdade. Buscar um encontro pacífico com a própria consciência. Esse é uma outra lição que ele traz muito interessante. Ao fim da obra, né, ele traz uma reflexão sobre a questão da responsabilidade que nós assumimos perante as nossas escolhas sob o crivo da nossa consciência. Ou seja, nós temos livre-arbítrio, né? A gente tem liberdade de fazer escolhas, de tomar decisões, mas que estejamos atentos se essas escolhas, se essas decisões que nós estamos tomando estão realmente em paz, em harmonia com a nossa consciência. Ele fala assim, se eu quero viver de forma íntegra, guiado por uma firme bússola moral, não é porque algum livro manda, nem porque algum tratado religioso, velho, empoeirado, declara que é o que eu devo fazer. Não é porque eu quero que os outros me vejam como um homem honrado, né? Nem pela questão da imagem dele, né? Não é porque um ancião de cabelos grisalhos está sentado em seu trono nas nuvens, julgando tudo o que dizemos e fazemos. É porque eu me lembro. Veja que isso é justamente o ponto que a doutrina espírita nos fala. É porque eu sei, eu tenho discernimento já para saber o que é certo e o que é errado. Porque a minha consciência está me dizendo. E é por isso que eu vou agir de forma ética, é por isso que eu vou agir de forma harmoniosa com as leis de Deus, né? A gente sabe, as leis de Deus estão escritas aonde? No livro? Na Bíblia? Não, estão escritas na nossa consciência. Então, a nossa retidão de conduta, na medida em que temos acesso ao discernimento, né, que conseguimos já entender o que é certo e o que é errado, essa avaliação que a gente faz para nossas escolhas, ela é justificada porque ela está em acordo com a nossa consciência. É por isso. Então, na medida que a gente vai acessando a nossa consciência, a gente, para se sentir em paz, a gente precisa agir também em conformidade, né, com o que está na nossa consciência. Então, muito interessante essa lição também do Bjorn. E, por fim, né, a última reflexão aqui, que eu extraí do livro, a questão de ser gentil e perdoar. Ser gentil e perdoar. A importância da afetividade, né, do afeto, de colocar amor na nossa ação, na nossa vivência.
Ele finaliza também a obra falando, né, sobre a questão de quanto ele considerou ser importante aprender a ser gentil com os outros, gentil com as pessoas com quem ele estava convivendo e perdoar também, né? Ele fala, interessante, olha, saber separar a pessoa de seus atos, separar a pessoa dos atos dela. Veja, não é isso que Jesus fala, né? Que a gente não deve julgar, justamente porque a gente tem discernimento de separar um ato certo de um ato errado, uma atitude correta de uma atitude errada. A gente julga o ato, mas não julgamos o nosso semelhante, né? Não julgamos a pessoa. Então, saber separar a pessoa de seus atos denota o quanto avançamos enquanto seres humanos. Interessar-se por crescer no amor simplesmente pela beleza de se conectar com os outros por meio da ternura não faz de você uma pessoa fraca. Olha como é que é interessante. A gente hoje tem uma cultura bem complicada, né? Porque muitas vezes aquele que é terno, que é afetuoso, né? Que trata as pessoas com amor, com carinho, ele é considerado o quê? Fraco. Olha que deturpação, né? O próprio Hamed, nesse livro aqui, Os Prazeres da Alma, né, pela mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, o Hamed, ele traz, né, uma série de reflexões, sempre com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e ele fala da afetividade nesse livro. E aí ele fala justamente nesse sentido, né, no capítulo que ele trata do amor, da afetividade, ele traz o exemplo do Mestre Jesus. Jesus que na sua vivência, ele justamente tinha uma atitude extremamente doce e amorosa com todos, né? Com todos, indistintamente. E aí o Hamed cita, né? Sentir e emocionar-se, olhar com apreço o próximo, ser amigo, estender a mão e estar junto, abraçar carinhosamente, são atitudes que podem partir naturalmente de cada um de nós. Isso não é fraqueza, isso não é motivo de vergonha, né? A gente tem que se despir dessas armaduras que a gente, afetivas, né? Que a gente muitas vezes coloca e nos permitir ser afetuosos, né? Nos permitir sim perdoar, porque o perdão, ele faz parte do entendimento que nós temos de caridade, né? Quando a gente fala do entendimento do que seja a caridade, esse amor em movimento, ele inclui o perdão, ele inclui a benevolência e a indulgência. Então, que nós tenhamos essa atitude, né? Mais afetiva, mais amorosa, nos desarmando um pouquinho, né? Diante das situações da vida. E aí eu cito também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no item 10, eu gosto muito dessa passagem do Espírito Protetor, que ele fala assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança, né? Com a alegria e o amor em movimento. Não consiste a virtude em assumirmos severo e lúgubre aspecto. Não é virtude a gente ser carrancudo, né? Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Né? Exatamente essa proposta de enxergar os milagres na nossa vida, de receber
né, tudo com mais sabedoria, né, de ter uma vida mais conectada a um sentimento de gratidão, né, de reconhecimento das dádivas. Então, assim, né, vamos concluindo aqui nosso estudo, vendo, né, que com as atitudes ali trazidas dessa história de vida aqui, né, só uma história de vida, mas que tem tantos exemplos ricos, né, do Bjorn, e com a nossa doutrina consoladora, né, que nos dá tanto conhecimento, tanto entendimento sobre o nosso propósito e a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né, que a gente possa, então, com essas pequenas reflexões, fazer da nossa existência aqui na Terra, né, uma existência mais plena, com significado, com leveza, com gratidão, com amor. E deixo aqui, por fim, a frase de Jesus, em Mateus, né, capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que sempre lembremos disso. Muito obrigada.